Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João capítulo 2, vamos continuar a exposição, o ensino deste livro. Eu recebi um aviso da Proteção Civil que ninguém antes do culto pode sair por perigo da tempestade, está bom? Antes do culto terminar, ninguém pode sair, está bem? Até à última música. Foi a Proteção Civil Celestial. Ok? 1 João capítulo 2. Enquanto as nossas crianças vão enfrentar a tempestade, eu creio que muitos de vocês, talvez aqueles que não são amantes do desporto, não vão entender nada do que eu vou dizer, mas há um documentário que eu assisti por completo sobre o famoso e melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. Para mim, não há discussão. Refiro-me, claro, a Michael Jordan. Esse documentário recebeu o título The Last Dance. Esta expressão metafórica significa em português a última dança. E ela se tornou popular pelo treinador, o treinador do Michael Jackson, do Chicago Bulls, Phil Jackson, para descrever a temporada de 1997 a 1998. A temporada, obviamente, da NBA. Esta temporada marcou o fim da época dourada do Chicago Bulls e a última temporada de Michael Jordan na equipa. The Last Dance. A última dança. Nós, todos aqui que estamos presentes, também podemos ter a certeza que estamos a assistir The Last Dance, ao vivo e a cores. Estamos a assistir à última dança do pecado. À última dança deste mundo. À última dança do diabo. Usando esta expressão metafórica, pois ele, o diabo, se encontra no seu esforço final como o grande orquestrador da agenda anti-Deus, antes que chegue a era vindoura. E o apóstolo João, nesta carta, coloca-nos sobre esta realidade e conscientes desta realidade, da última dança do pecado, da última dança do mundo, da última dança do diabo, com esta expressão, no versículo 18 do capítulo 2. Filhinhos, esta é a última hora. Filhinhos, esta é a última hora. Vamos ler o texto do versículo 18 até ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela
vos ensinou. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O título do sermão para as crianças estão a tomar notas e demais é na última hora, porque nós estamos na última hora. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos tempos. É esta a afirmação do apóstolo João. Então como é que nós vamos viver? Se estamos nos últimos dias, então como é que nós devemos estar? Como é que nos devemos comportar? O que é que devemos de fazer? Reparem, ele primeiramente vai dizer, do versículo 18 até ao versículo 23, que nós devemos estar discernindo o engano. Nós devemos discernir todas as coisas. Em especial, devemos ter atenção para a mentira e o engano presente nesta última hora, nesta última dança do diabo, do mundo e do pecado. E ele vai primeiramente mencionar para nós discernirmos os enganadores. Os enganadores. E menciona um termo para os enganadores. Reparem. Versículo 18. Vamos lá começar por partes, mergulhando no texto. Ele faz esta afirmação. Filhinhos, esta é a última hora. No original, no grego, literalmente está última hora é. Filhinhos, a quem é que ele se está a dirigir? Nós já vimos isto. O apóstolo João usa o mesmo termo que Jesus usou para com os seus discípulos. E que ele registrou no Evangelho de João. E que ele repete por pelo menos 7 vezes ao longo desta carta. Uma vez mais aqui no versículo 18. Ele chama os cristãos, ele chama os discípulos de Jesus Cristo de filhinhos. Porquê? O propósito é relembrar a todos aqueles que são cristãos, a toda a comunhão dos santos, a todos aqueles que participam da mesa da ceia do Senhor, relembrar-nos da nossa posição privilegiada como membros da família de Deus. Relembrar-nos da nossa identidade. Se estamos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus. E vamos ser sinceros. Todos nós necessitamos ser constantemente relembrados. Ser conscientes do mesmo, que somos filhos de Deus. Somos parte da família divina. Devemos ser conscientes do mesmo em todo o tempo. Para assim sermos constrangidos a viver de acordo àquilo que nós somos. Nós representamos a Deus como nosso Pai. Nós somos seus filhos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos parte da família de Deus. E por isso devemos viver de acordo com aquilo que nós somos e representamos. O apóstolo João diz que esta é a última hora. Esta linguagem se refere a uma linguagem escatológica. Sim, mas ela está associada ao fim dos tempos, aos últimos dias, à última era antes da vinda de Jesus Cristo. O erro que nós cometemos muitas vezes ao ler as Escrituras, quando ouvimos falar de últimos dias, últimos tempos, última hora, o erro é pensar que João está a falar sobre o futuro somente. Mas esta linguagem do apóstolo João, ele diz que já é no presente a última hora. Logo, nós já estamos nos últimos dias. Os cristãos, os leitores da carta de 1 João, no primeiro século, já se encontravam nos últimos dias. O que é que são os últimos dias? Os últimos dias, na Escritura, na Bíblia, se refere ao período desde a primeira vinda de Jesus Cristo, mais especificamente a sua ascensão aos céus, depois da sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, até à sua segunda vinda. Toda esta era, todo este tempo que já vai em cerca aproximadamente um pouco mais de 2000 anos, todo este período é o período dos últimos dias. Nós já estamos na última era. Porquê? Porque depois deste tempo só falta ocorrer uma coisa a mais. A vinda de Jesus Cristo, a era vindoura. E nós estamos na iminência do mesmo. Porquê é que estamos na iminência do mesmo? Não é pela quantidade de tempo, é pela ordem dos eventos. Nós já estamos na iminência da vinda de Jesus Cristo. É o próximo passo.
É o próximo passo. O tempo está próximo. À luz da eternidade. Deus é eterno. E nós devemos viver à luz da eternidade. Realmente estes cerca de 2000 anos são um sopro à luz da eternidade. Por isso, nós devemos ser conscientes que falta apenas um sopro. Falta apenas a última batida no bongo. Falta apenas um passo para o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo e a instauração da era vindoura. Já não resta nada mais no relógio de Deus para ser cumprido antes da vinda de Jesus Cristo. A característica principal da última hora, o apóstolo João vai dizer-nos qual é. Qual é a característica principal dos últimos dias? Os dias que irão preceder, e nós estamos nestes dias, que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo. A característica principal é uma intensificação de oposição a Deus, da apostasia. Reparem como o apóstolo João coloca nos seguintes termos. Ele fala primeiramente de uma personagem que eu creio que é real, um homem real, escatológico, que virá, o anticristo escatológico. Este homem que se irá opor a Deus, que se irá colocar no lugar de Cristo, contra Cristo. Ele diz aqui no versículo 18, o anticristo está vindo. Este termo anticristo só está presente nas cartas do apóstolo João. Mas nós temos referência a esta personagem repetidamente em toda a Escritura. Ele está referido no livro de Daniel, que nós expomos recentemente na nossa igreja. Estudámos recentemente este livro. Como o homem da iniquidade. Como a abominação desoladora. Ele também está presente em Mateus, capítulo 24. Reparem, vamos lá, por favor, a Mateus. Para verem que Jesus Cristo fala efetivamente do anticristo final, derradeiro, escatológico. Eu creio que é real. É um homem real que está por vir. Reparem as expressões que usa aqui também Jesus Cristo, fazendo referência àquilo que encontramos no profeta Daniel. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, ou profanação abominável, também pode ser traduzida assim, da qual falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Está a falar de um tempo escatológico futuro, que nós entendemos e já estudámos recentemente como grande tribulação que está por vir sobre este mundo, que precederá a vinda de Jesus Cristo para a instauração da era vindoura, da glória do reino de Cristo para todo o sempre. Este termo anticristo, nós podemos ver que ele nos diz qual é a característica desta personagem. Esta palavra é uma palavra anticristos, é uma palavra composta no grego. Primeiramente, a palavra de Christos, Cristo, obviamente uma referência a Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Cristo é a palavra grega para Messias. E anti. O que é que significa anti? Muitas vezes só pensamos que é alguém contra, o seu significado é contra. É, mas também o significado de anti é no lugar de. Então esta personagem opõe-se a Deus, se irá opor a Jesus Cristo, contra os planos de Deus, a vontade de Deus. Irá enganar muitos para se colocar no lugar de Cristo. As Escrituras, então, denotam que esta personagem irá procurar substituir Jesus Cristo e representá-lo falsamente. E isto irá surgir com o anticristo derradeiro final, que será manifesto no grande período de tribulação, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ao longo dos séculos, houve muito estudo e especulação sobre quem será este anticristo final. Muitos têm sugerido inúmeras figuras históricas.
Alguns têm sugerido que este anticristo descrito nas Escrituras foi Nero e outros imperadores romanos. Outros têm sugerido Maomé. Outros, vários papas, para não dizer todos os papas. Napoleão Bonaparte, Mussolini ou Hitler. O que é certo é que nós sabemos que o anticristo derradeiro ainda não veio. Ainda não se manifestou. Ele ainda está por manifestar. E o mesmo irá preceder à vinda de Jesus Cristo. No entanto, o apóstolo João nos diz algo muito interessante. Reparem no que o texto diz. O anticristo derradeiro ainda não veio. Ele está vindo. Reparem, voltemos a 1 João. O anticristo está vindo, futuro. Mas olhem o que o apóstolo João diz. Já presente, muitos anticristos se têm levantado. O apóstolo afirma que já muitos anticristos se têm levantado no mesmo espírito de opor-se a Deus, de colocar-se no lugar de Cristo, de representar falsamente a Cristo e a sua mensagem. O apóstolo João diz que nos últimos dias muitos anticristos já se têm levantado, estão presentes, estão entre nós. Anticristos usados pelo próprio diabo na sua última dança para atormentar os santos, a igreja do Senhor. Satanás continua a causar confusão. Era assim no primeiro século. Era assim para os leitores da carta de 1 João. É assim também para nós em pleno século XXI. Ele busca, Satanás, continuamente perturbar a igreja de Cristo. Criar confusão. Perturbação. Aliás, quanto maior confusão e perturbação, nós sabemos que estamos mais próximos da era vindoura, do fim desta era, dos últimos dias. E nós vivemos num tempo em que, na verdade, está cheio de confusão. Quantas ditas denominações evangélicas representam falsamente a Cristo? Pregam um falso evangelho desde o púlpito. Quantas religiões há por aí em nome de Cristo que se colocam no lugar de Cristo, falando coisas em nome de Cristo que Cristo nunca mandou? Não há tempo como o nosso, em que o erro prolifera, em que cresce a perturbação. Nós já temos dificuldade em distinguir quem é verdadeiramente cristão e quem não é. Nós temos visto uma sucessão de apostasia. Homens de referência, teólogos, autores de vários livros cristãos, que alimentaram o treinamento, a formação dos pastores, que se têm negado a fé. Não há tempo como o nosso. Tempo de grande confusão e perturbação. É uma característica dos últimos dias. Este espírito diabólico já atua no presente, através de falsas igrejas. E sim, irmãos, não estou aqui preocupado com o politicamente correto. Há falsas igrejas. Têm o nome de evangélicas, mas não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Há falsos pastores, falsos mestres e falsos irmãos. Havia no tempo do apóstolo João, por isso é que ele adverte que já muitos anticristos têm surgido. Há também no presente, porque esta é uma característica dos últimos dias. É uma característica dos últimos dias. Porquê é que o apóstolo João está a dizer tudo isso? Porque nós temos responsabilidade, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, de defender a verdade e de transmitir o evangelho às futuras gerações com fidelidade. Nós temos responsabilidade de vigiar. Nós devemos ser vigilantes no presente. Porque o espírito do anticristo já está atuando entre nós para criar confusão e perturbação. Nós temos que vigiar e orar. Seguir o conselho de Jesus Cristo. Nós vivemos dias maus. Nós devemos cuidar os nossos corações, a nossa mente, aquilo que ouvimos. Nós devemos discernir todas as coisas. Nós temos essa responsabilidade. João não quer tanto, não está tão preocupado em nos alertar sobre os anticristos,
mas está preocupado sim em que a verdadeira igreja de Cristo fica alerta. Não permita que o erro prolifere. Combate os falsos mestres. Amados irmãos, porquê é que Deus permite tantos falsos cristos? Tantos anticristos? Tantas falsas igrejas? Tantos falsos ensinos? Porquê é que essas igrejas estão cheias no domingo de manhã? Tu ouves um sermão, aquilo não diz nada. Experimente tudo, não sai uma gota. Uma gota de sumo para a alma. Nada. Porquê é que os templos estão cheios destes falsos mestres? Eu creio que é a proteção de Deus sobre nós. Proteção de Deus sobre nós. Imagina todas essas pessoas que amam o engano, a mentira, o falso, estarem entre nós. É por isso que elas se juntam todas num lugar. E de lá o Senhor, na sua graça e misericórdia, resgata os seus eleitos. É por isso que temos visto um grande movimento, e eu estou a olhar para vários de vocês que chegaram à nossa igreja, de falsas igrejas, que pregam falso evangelho, que representam falsamente a Cristo. E o Senhor vos trouxe até nós, através da internet, através de leituras de livros, através da Bíblia, que foram convencidos da verdade. E por isso nos juntamos nós para juntos perseverar na doutrina e preservar o verdadeiro evangelho. As duas coisas. No tempo do apóstolo João, havia já o surgimento de seitas, de falsas religiões. Por exemplo, havia os gnósticos, ou, na verdade, naquele tempo ainda não estava formado o gnosticismo, mas aquilo que se pode dizer como pré-gnosticismo, onde havia a afirmação que a matéria era má. Então, por isso, Cristo não assumiu um corpo verdadeiro, não podia ser humano. Havia o docetismo no primeiro século, já surgindo, em que afirmava que Jesus parecia humano, mas o seu corpo era uma ilusão. É estes anticristos que representam falsamente a Cristo e que negam quem é verdadeiramente Cristo, que o apóstolo João adverte-nos para estarmos atentos. Hoje em dia, vocês sabem, todos aqueles, as religiões que têm negado a pessoa de Jesus Cristo, quer na sua humanidade, quer na sua divindade. Eu creio aqui, pelo contexto, que o apóstolo João tem o foco mais por aquilo que apresenta nas suas cartas sobre aqueles que negavam a Cristo, por causa que negavam a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Mas a realidade é que se negas tanto a humanidade como a divindade, negas a Cristo e o representas falsamente. Nós temos, por exemplo, o arianismo que surgiu no século IV, em que afirma que Jesus é o maior dos seres criados, mas não eterno com o Pai. Nós temos, por exemplo, hoje em dia as testemunhas de Jeová, em pleno século XXI, afirmando que Jesus é o arcanjo Miguel, criado por Deus, não é Deus eterno. Há um sábado atrás, uma semana atrás, um grupo de homens se juntou comigo, nos juntámos para tomar o pequeno almoço juntos e estudarmos a Escritura juntos. Eu mostrei um vídeo que me fez chegar um jovem até ao meu WhatsApp. Esse vídeo era do apóstolo Tadeu, fundador e líder da igreja Maná. Tem nome de evangélico. Tem nome de evangélicos. São reconhecidos por muitos como evangélicos. Ele mostrou-me um excerto de um comentário num treinamento para um seminário de líderes, para pastores da igreja, líderes da igreja Maná, no qual Jorge Tadeu, eu mostrei esse vídeo. Estes homens, estes irmãos estão aqui no nosso meio, não me deixam mentir, em que afirmou claramente que Jesus Cristo foi criado por Deus para ser Deus. Falsos mestres, falsas igrejas. O que dizer do islamismo? O islamismo que apenas menciona que Jesus é um grande profeta, não filho de Deus. O que dizer do judaísmo? Que nega a divindade de Jesus Cristo. Falsos mestres anticristos que negam a Cristo e representam falsamente a Cristo. Eles devem ser combatidos. O apóstolo João diz, é por tudo isto, por esta proliferação de confusão, de engano, de mentira, nos tempos presentes,
que há até dentro de nós, com aparência e máscara cristã, maquilhagem. É por tudo isso que devemos ser conscientes que estamos na última hora. O apóstolo João diz, por isso sabemos que é a última hora. Reparem alguns testes que Deus nos faz para identificarmos os anticristos. Primeiramente, no versículo 19, a apostasia é o teste da comunhão. Eles saíram de entre nós, diz o versículo 19, mas não eram dos nossos. O apóstolo João está-se a referir aos anticristos, àqueles a quem ele mencionou anteriormente. O surpreendente e chocante para mim que estava a ler este texto é que eu muitas vezes penso nos anticristos fora da igreja. João diz que estes anticristos, todos eles surgiram de dentro da igreja. É chocante. Ou seja, eles fizeram uma profissão de fé, eles foram batizados, eles realizaram diversos ministérios, até foram consagrados a diáconos. Perdoem-me os meus irmãos, está bem que hoje tocou. Foram consagrados a presbíteros, pregaram desde o púlpito. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Isto é possível. O apóstolo Paulo, já lemos Atos capítulo 20, ou seja, lemos na Escola Bíblica Dominical. Atos capítulo 20, quando é despedida dos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo vira-se para os presbíteros de Éfeso, dessas suas últimas palavras de despedida, e diz: do meio de vocês surgirão lobos vorazes para destruir a igreja de Cristo. Isto pode acontecer com presbíteros. Ele estava a falar para um grupo de presbíteros e disse: do meio de vocês surgirão lobos vorazes. Nós temos de estar alerta. Amada igreja, jamais confiem naquilo que eu digo desde o púlpito. Examinem por vocês mesmos as Escrituras se é conforme a palavra de Deus. E estou a falar de mim como falo de qualquer outro que apareça aqui. Ou de qualquer outro que vocês assistem na internet. Não importa quantos seguidores têm de YouTube. Não importa quantos livros escreveram. Por favor, examinemos como os de Bereia as Escrituras. É nossa responsabilidade proteger a verdade de Deus. Examinar todos. Os espíritos, os seus ensinos, estar alerta contra o engano. Há um grande alerta aqui. Se estes falsos anticristos surgiram da igreja, então ser membro de uma igreja, ser consagrado a diácono, ser pastor não garante a salvação de ninguém. Mas, irmãos, devemos examinar mesmo se estamos na fé. Se conhecemos e temos comunhão verdadeira com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo. A hipocrisia tem muitas máscaras. O coração somente o Senhor verdadeiramente conhece. Eles não eram dos nossos. Eles nunca creram na verdade. Eles nunca tiveram, como não creram e não abraçaram a verdade, eles nunca tiveram comunhão verdadeira com Deus. E por extensão, eles nunca tiveram comunhão verdadeira com a igreja do Senhor. Comunhão com os santos. Esta é a hipocrisia mais enganosa de todos. É estar no meio, ter apenas aparência, mas não ser. Eles fingiram piedade. Eles até cultuaram a Deus juntamente a nós, falaram em nome de Deus, mas interiormente eles eram reprovados pela sua má consciência. Eles sabiam quem verdadeiramente eram. E como eu costumo dizer, o tempo e a verdade andam juntos. E se vão manifestar e revelar-se. Paulo os descreve da seguinte maneira: pois se fossem dos nossos, teriam permanecido... Paulo não, peço desculpa, o apóstolo João. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. A permanência, a perseverança na comunhão, ou não, na comunhão com os santos, com a igreja, é um tema muito querido e precioso para o apóstolo João. Se tu tens comunhão com a igreja, tens comunhão com Deus. Se tu não tens comunhão com os santos, não tens comunhão com Deus, para o apóstolo João. E uma das evidências para identificarmos alguém que é um anticristo, que nega a Cristo, a fé, a verdade sobre Cristo, é se ele, por exemplo, deixa de ter comunhão com os santos. Esta é uma das evidências.
Por isso é que o apóstolo João diz, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido connosco, mas todos eles saíram. Amada igreja, nós não devemos lamentar pela igreja quando lobos saírem. Nós devemos celebrar. Até devemos fazer uma festa quando eles saírem. Nós também não devemos lamentar pela igreja quando lobos entram e roubam outros lobos que estão aqui. Deixem eles levar. Juntem-se todos. Amados irmãos, não devemos ficar desanimados se pessoas deixarem a nossa igreja. Se o fizeram por motivos egocêntricos. Se fizeram por razões superficiais. Porque há motivos dignos e justos para mudarmos de uma congregação local. Há motivos. Mas se não são motivos do Evangelho, então não devemos ficar desanimados de pessoas deixarem a nossa igreja. Porque isto é um meio do Senhor purificar a nossa igreja. Ele purifica a sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele quer preservar o bom testemunho do Evangelho. É por isso que ele faz isso. Confiemos na soberania do Senhor. Porque as verdadeiras ovelhas permanecem com o bom pastor. E o bom pastor, eu não estou a falar de mim, obviamente, nem nenhum dos presbíteros. Eu estou a falar de Jesus Cristo. As verdadeiras ovelhas permanecem para ouvir a voz do bom pastor. As verdadeiras ovelhas permanecem em segurança numa congregação local quando estão ancoradas as suas almas, não aos seus interesses egoístas, mas ao ensino dos apóstolos, à comunhão no partir do pão. Quando é Cristo é a razão das suas vidas, elas irão permanecer. Continuando, para que se manifestasse, tornar visível, revelar que não são dos nossos. É por isso que saem. É Deus que faz esta obra. Para que fique conhecido para todos nós que eles não são dos nossos, apesar de estiveram connosco. É Deus quem purifica a sua igreja. E nós devemos confiar no Senhor e na sua obra. É Ele que está edificando a sua igreja. E nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Versículo 20. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo. Aqui unção é que, porque hoje temos a mania, peço desculpa, não estou a encontrar outra palavra, a mania de falar a unção sobre o pregador. Este culto foi uma unção que desceu sobre mim. O que é que o apóstolo João está a falar sobre a unção da parte do Santo? Bem, está a falar do Espírito Santo. A prática da unção que estava na mente do apóstolo João era antiga. É isto que João tem em mente quando diz que vós tendes a unção da parte do Santo, da parte de Deus. A unção sobre alguém, profeta, rei ou sacerdote, significava publicamente uma escolha, uma separação para um propósito especial. Separado para Deus e para os seus propósitos. O que o apóstolo Paulo está a dizer, vocês já receberam a unção da parte do Santo. Vocês já foram separados para Deus e para os seus propósitos. E tem uma marca em vocês. Todo verdadeiro cristão que nasceu de novo tem uma marca nele. É a marca do fruto do Espírito Santo. Que mudou a sua vida, os seus desejos, as suas afeições, a sua vontade, as suas ações. Que luta contra o pecado. Pecamos sim, mas confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, queremos ser melhor amanhã. Essa é a marca do verdadeiro fruto do Espírito. Estes é que têm a unção do Espírito Santo. Todo cristão, verdadeiro cristão, tem a unção do Espírito Santo. Foi separado, consagrado para Deus e para os seus propósitos. E manifesta isso através das suas obras. Os falsos mestres, os falsos anticristos, quer dizer, falsos anticristos não, os anticristos, eles manifestam com as suas obras de não permanecerem na comunhão com a verdadeira igreja, por negarem a verdade, e quem é Jesus Cristo manifestam aquilo que são. Nós iremos manifestar com o fruto do Espírito que nascemos de novo, que pertencemos a Deus.
Ele diz que todos tendes conhecimento. Por causa do Espírito Santo, nós conhecemos a verdade. Crianças aqui presentes, se tu conheces e crês em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, para o perdão dos teus pecados, que Ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, tu tens essa unção do Espírito Santo. Tu tens mais importante do que qualquer doutoramento em teologia. Tu tens o essencial e o principal, o conhecimento principal. Quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres com Deus para todo o sempre. É esse conhecimento que nós temos. Esse é o conhecimento que nos dá a vida eterna. Há muitos académicos, muitos eruditos, muitos teólogos que conhecem isto intelectualmente, mas não conhecem verdadeiramente, porque não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo também é o nosso mecanismo de defesa interno contra o falso, os falsos, contra o engano, contra a mentira. É através do Espírito Santo que Deus nos dá a capacidade para discernir a verdade do erro. Nunca estiveste a ouvir algo na internet e tu dás conta, isto não me está a soar bem. Não pode ser verdade. Nunca estiveste talvez visitaste até alguma congregação que se dizia cristã, mas estás ali e não te sentes bem. Tu achas que aquilo, estás convencido que está a representar falsamente a Cristo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Como afirmou William Tyndale, não sois ungidos com óleo em vossos corpos, mas com o Espírito de Cristo nas vossas almas, o qual Espírito vos ensina toda a verdade em Cristo e vos faz julgar o que é mentira e o que é verdade e conhecer Cristo do anticristo. É o Espírito que faz isto. Versículo 21 a 23, o teste cristológico, a confissão sobre Cristo revela quem, é o que o apóstolo João vai dizer do versículo 21 a 23. Eu escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. O facto de nós conhecermos a verdade, o apóstolo João reconhece que aqueles irmãos tinham o Espírito Santo, conheciam o essencial, quem é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação. Mas ainda assim o apóstolo João vê a necessidade de lhes escrever para advertir do erro, do engano, porque pode provocar grande dano entre nós. Até para os nossos próprios corações e mentes. Pode esfriar a nossa fé. Pode criar perturbação na nossa mente. Por isso é que o apóstolo João tem a necessidade de escrever e escreve esta carta. Para que reconheçam eles que a mentira que não provém de declarar verdadeiramente quem é Jesus Cristo e crer nele como verdadeiro Deus-homem, como verdadeiro Messias, o Salvador prometido para o perdão dos nossos pecados, essa mentira não procede da verdade. Não vem de Deus. Quem é mentiroso? O apóstolo João diz, versículo 22. Reparem, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Vocês veem que os anticristos, os falsos mestres, eles são deliberados no seu falso ensino. Eles não são inocentes. Eles não são inocentes. Eles armaram um sistema de corrupção, manipulação e extorsão. Por isso é que são mentirosos. E qual é a pior mentira de todos? Ou de todas? A pior mentira de todas é negar que Jesus é o Cristo. Ou seja, é a pior mentira de todas, a mais diabólica. O principal ser que Satanás quer atacar é Jesus Cristo. E a mentira mais diabólica é a negação da pessoa de Jesus, a negação do ungido de Deus como Salvador, enviado por Ele para a nossa salvação, a negação da sua humanidade, a negação da sua divindade, porque em ambos os casos é negar quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Qual o problema de negarmos a humanidade de Jesus? No contexto em que o apóstolo João escreve as suas cartas, ele confronta e expõe este erro e a mentira daqueles que negavam a Jesus Cristo como homem,
como verdadeiro homem. Qual o problema de nós negarmos a humanidade de Jesus Cristo? O problema é que se tu não crês na humanidade de Jesus, então tu não o podes ter como Cristo. Tu não podes ter Ele como teu Salvador. E porquê? Porque assim Jesus Cristo não pode ter sido o teu representante na cruz do Calvário. Não pode ser o teu mediador entre Deus e os homens. Se ele não foi homem, ele não pôde ter derramado sangue para a propiciação dos nossos pecados. Se ele não foi homem, ele não pôde ter morrido na cruz. Se ele não foi homem, ele não ressuscitou, porque não morreu. Então, como é que podemos ter a certeza que temos um sacrifício aceito para o perdão dos nossos pecados? Não podemos. Não podemos. Por isso nós temos que crer que Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. É este o ponto do apóstolo João. Aquele que nega o Pai, nega o Filho. Esse mesmo é o anticristo, o apóstolo João. Para João, o Pai e o Filho são um só. Porque João só conheceu um Deus, o revelado e manifesto em Jesus Cristo. Foi ele que ouviu, foi ele que apalpou. O Pai e o Filho, e reparem, depois de uma defesa da humanidade de Jesus Cristo, o Cristo, ele vai fazer uma defesa da divindade de Jesus Cristo. O Pai e o Filho, ambos são um. Por isso é que João junta-os aqui. Porque o Filho é a exata expressão visível de Deus. É somente em Jesus Cristo e somente nele, em quem a plena verdade sobre quem é Deus nos é exibida. Todas as Escrituras apontam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fim da lei. Jesus Cristo é o fim do Evangelho. Em Jesus Cristo e somente nele estão todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Por isso vocês entendem que todas as seitas têm uma característica em comum: atacam a pessoa de Jesus Cristo, reduzindo a pessoa de Jesus Cristo, seja na sua divindade ou humanidade. Porque é diabólico, é estratégia de Satanás fazer isso. Queres identificar uma seita? Uma seita vai diminuir, reduzir a pessoa de Jesus Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Nós devemos crer unicamente em Cristo, na verdade sobre Cristo, que é só uma revelada na sua palavra, no Evangelho, porque somente em Cristo há salvação. Reparem que João não é ecuménico. Todos os anos eu recebo convites ecuménicos. Eu não vou a nenhum, nem nunca irei. Porque nós vivemos numa máxima, não é? A máxima moderna, que é completamente fácil. Qual é a máxima moderna? Mesmo que não acreditemos nas mesmas coisas sobre Jesus, ainda adoramos o mesmo Deus. É falso. É falso. Porque o Deus que nós cremos, o Deus revelado nas Escrituras, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Cristo, Deus homem. E somente por meio de Cristo, Deus homem, há salvação. Só há um caminho, uma verdade. E só há vida em Jesus Cristo. É por isso que o cristianismo é uma religião exclusivista, e somos mesmo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que só há uma verdade, só há um caminho e só há vida nele. Terminando, do versículo 24 a 27, a exortação é muito simples. Não se assustem, eu sei que são vários versículos, mas a ideia principal é a seguinte, fica connosco. Nós já estamos na última hora. Há muitos anticristos. Vigiem, discernem o erro, a mentira, os falsos. Não permitem eles. Não sejam influenciados pelos mesmos. Vocês são a coluna e baluarte da verdade. Vocês têm que continuar a professar e a crer no verdadeiro Cristo, Deus homem. Porque só nele tem esperança. E o apóstolo João diz: a característica daqueles que nasceram de Deus, que pertencem a Deus, que têm comunhão com Deus, que conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo, é que permanecem na verdade. É isso que ele vai repetir. No versículo 24, ele repete 3 vezes. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai.
a evidência maior de salvação para o apóstolo João, ele já falou de obediência e amor. Agora ele apresenta-nos aqui a permanência na verdade. A permanência na verdade. Permanecer no ensino verdadeiro de Jesus Cristo. Permanecer na sã doutrina, conforme nós recebemos dos apóstolos. Permanecer no Evangelho de Jesus Cristo. Não light, não adulterado, mas conforme nos foi entregue. Mesmo que seja um Evangelho ofensivo, é verdade. Todos os homens são pecadores e precisam se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Cristo todo o seu coração e submeter as suas vidas a Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se permanecemos nesta verdade e na nossa mensagem como testemunhas, o apóstolo João diz, aí vocês podem ter a certeza que pertencem a Jesus Cristo, que conhecem a verdade. Porque na última hora, nos últimos dias, nos últimos tempos, aqueles que são os verdadeiros eleitos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira família de Deus, ela vai permanecer na verdade, custe o que custar. Olhem o encorajamento que nós temos para permanecer na verdade, versículo 25. Reparem. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. O diácono Fernando orou sobre isto mesmo. Sobre a nossa esperança, a vida eterna. Promessa preciosa, que é somente para aqueles que têm comunhão verdadeira com Deus e que dão provas da mesma, porque permanecem na verdade. Vida eterna. Há algo mais valioso que vida eterna? Reparem, às vezes olhamos para a vida eterna, para a quantidade da vida, não é? E vamos viver para sempre. Isto é que é bom. Não tem nada a ver com isso. A vida eterna seria uma miséria, como será para muitos que estarão na eternidade, na condenação para todo o sempre. Será uma miséria horrível. A vida eterna que nos fala aqui o apóstolo João, não é tanta ênfase na quantidade, mas na qualidade da vida com Deus, para todo o sempre. Em comunhão com Deus, perfeita para todo o sempre. Essa vida, que maravilhosa esperança. Não há maior esperança do que esta. É esta esperança que nos faz, no presente, permanecer na verdade, continuar a permanecer na verdade, porque queremos alcançar a vida eterna. E somente aqueles que permanecem na verdade alcançarão a vida eterna. Esta é a evidência do apóstolo João. Não é que nós alcançamos a vida eterna pelos nossos esforços. Não é por nós que nós permanecemos na verdade. Mas é Deus que faz os seus filhos permanecerem na verdade. E por isso eles receberão vida eterna para todo o sempre. Porque são verdadeiros filhos de Deus. Reparem, versículo 26, eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Reparem o versículo 27, como ele o liga. Quanto a vós, a unção que dele recebestes mantém-se em vós. Ou seja, há muitos que vos querem enganar. Vivemos num tempo de engano, confusão, perturbação. Mas o apóstolo João relembra outra vez que nós já temos a unção, nós já temos o Espírito Santo, a marca que pertencemos a Deus, que fomos separados para Deus e para os seus propósitos. E diz aqui, versículo 27, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, para que é que eu estou aqui a pregar? Muitos entendem este versículo desta maneira. Não precisamos de pastores. Não precisamos de professores da Bíblia, mestres. Não é preciso pregadores. O que é que diz o versículo 27? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Agora, o que é que o apóstolo João se está a referir? Contexto. Ontem ouvimos, através do professor Filipe Teixeira, que o contexto é rei. O que é que eles não têm necessidade de ouvir? Tudo aquilo que o apóstolo João já falou. Porque o Espírito Santo lhes dá essa capacidade de entender essas coisas espirituais. É o Espírito Santo que ilumina a mente de alguém para abraçar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como o verdadeiro Cristo. É o Espírito Santo que ilumina os nossos corações para entendermos o verdadeiro Evangelho. É nestas coisas que eles não precisam que ninguém os ensine. Porque eles já conhecem a verdade. E eles estão na verdade. E têm o Espírito da verdade. No entanto, há necessidade de aprendermos com mestres, com pastores, com pregadores da palavra. O Senhor constituiu diferentes vocações, ofícios na Igreja do Senhor com esse propósito. Aliás, o apóstolo João está a escrever esta carta por quê? Para ensinar. Porque eles tinham necessidade de serem
ensinados, relembrados, exortados, na verdade. Terminamos então com esta exortação final. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou, a unção do Espírito. Permanecei nele. Nós acabámos de ver que o contraste entre anticristos e cristãos é absolutamente claro. É água e óleo. Água e azeite. Os anticristos negam a fé. Os anticristos se desviam da fé. E os anticristos se procuram a enganar os fiéis. Os cristãos, por outro lado, eles afirmam a fé e eles permanecem fiéis até ao fim. Eles não podem ser permanentemente enganados. Pode ser até por um tempo, mas não permanentemente. Porque eles permanecem na verdade. Qual foi a mensagem de Jesus Cristo? Em Marcos capítulo 13, foi a seguinte: aquele que perseverar até ao fim será salvo. A perseverança é a marca distintiva dos salvos. Não basta dizer que uma vez acreditamos em Jesus Cristo. É necessário que continuemos a crer continuamente até ao fim, porque a perseverança é a marca distintiva dos salvos. É engraçado que nas nossas igrejas nós celebramos quando as pessoas são salvas e devemos celebrar. A Escritura diz que até há festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas igualmente devemos celebrar quando as pessoas permanecem seguindo a Cristo por toda a vida. Faz algum sentido eu alegrar-me e celebrar porque me inscrevi numa maratona? Somente porque comecei até a correr a maratona, mas não termino a maratona? Não faz sentido. Nenhum. Começar, qualquer um começa. Terminar, não é para todos. É por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, disse: correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Amados irmãos, povo de Deus e Igreja de Cristo, continuem a correr com perseverança. Essa é a marca distintiva dos verdadeiramente salvos. Perseverança na verdade, em seguir a Jesus Cristo. E nós temos uma grande motivação, nós vimos, é a motivação, a promessa da vida eterna. Porque nós conhecemos pelo Espírito de Cristo a verdade de quem é Ele. E nós cremos nas suas palavras quando Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. É nesta verdade que nós permanecemos. E é esta verdade que nós temos como uma grande e maravilhosa esperança. Todos nós conhecemos alguém que abandonou a igreja, a fé. Nós devemos temer que isso ocorra também conosco, dado tantos exemplos nas Escrituras. E tantos exemplos no tempo presente da apostasia. Vigiemos os nossos corações. Vigiemos, examinemos os nossos corações. Estamos na última hora, nos últimos dias. Só há mais um evento que esperamos, é a era vindoura. O regresso de Jesus Cristo está iminente. Se soubesses que Jesus voltaria hoje, o que é que tu farias? Vivamos todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje. Hoje. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas exortações. Ajuda-nos a permanecer na verdade, Senhor, para a tua glória. Ajuda-nos a confiar somente em Jesus Cristo e a continuar a confiar nele. A segui-lo de todo o nosso coração, com sinceridade. A fugir, Pai, do engano. A rejeitar a mentira. A defender a verdade. E a sermos achados tuas fiéis testemunhas. Ajuda a Igreja Batista da Ramada e todos os seus membros a correrem com perseverança até ao fim, Senhor. Guarda-nos como igreja, Pai, e que aqui sejamos achados como coluna e baluarte da verdade, Pai, apontando sempre para o único que é a verdade, a vida e o único caminho que conduz a Ti, Jesus Cristo. Amém.